Então vamos começar. Primeiramente eu vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Jackson Alagoas, eu trabalho na Fundação de Vigilância em Saúde, tá? Sou farmacêutico de formação e recebi esse maravilhoso convite para estar aqui com vocês essa tarde, para contribuir com vocês de alguma forma dentro da temática de vigilância sanitária. Eu acredito que todos vocês aí devem conhecer a vigilância do município de vocês. Então, assim, a nossa conversa de hoje, digamos assim, nessa aula que eu trouxe para vocês, é sobre vigilância sanitária, e eu dei uma direcionada no conteúdo para trazer para dentro da realidade de vocês que atuam no programa Saúde da Família, né? Vocês que são comunitários, agentes comunitários de saúde. E eu venho trazer justamente para a realidade de vocês. Inclusive, eu já queria começar, né, além de agradecer o convite, para mim é um privilégio muito grande, né? Sempre admirei muito o trabalho que vocês fazem, né? Saibam que vocês são fundamentais aí nesse processo de cuidado da saúde, com a saúde das pessoas, porque vocês são realmente os profissionais da saúde que estão próximos, né, das pessoas, que estão nas casas e que conhecem uma realidade, as realidades muito melhor que nós que estamos aqui, digamos, no nível mais central. E foi por isso que eu trouxe essa palestra para dentro do cotidiano de vocês, porque eu não sei se vocês sabem, por isso eu quero deixar já essa pergunta. Você sabia que você faz vigilância sanitária? Aí depois, se vocês quiserem anotar, e se vocês quiserem concordar ou discordar, a gente vai ver no final da palestra se realmente você sabia ou se você não sabia que fazia vigilância sanitária. Eu vou mostrar durante a nossa conversa que você faz muito das atividades de vigilância sanitária, né? Porque todos nós, acaba que todos nós atuamos na prevenção da saúde, tá? Então, aí vocês estão vendo na tela de vocês noções básicas de vigilância sanitária. Já nesse mosaico da tela inicial, a gente tem algumas imagens, algumas figuras. Vocês podem ver que tem alimentos, tem medicamentos, tem cosméticos, tem aí uma equipe de profissionais de saúde, né, que a gente chama de serviços de saúde. Tem aí uma imagem que trata do sangue, tabaco, saneante, né, no caso, material de limpeza. Tem os serviços de interesse da saúde, são as áreas de cuidado de estética e beleza. A questão de portos, aeroportos e fronteiras, produtos médicos e laboratórios. Então, são essas algumas das áreas. Eu não vou falar de tudo, né? A minha intenção não é trazer tudo que a vigilância sanitária faz, mas trazer algumas definições, algumas reflexões, o contexto da vigilância sanitária, a vigilância sanitária na saúde pública, para que a gente possa entender o que aquela equipe, né, o que nossos colegas fazem na rotina deles, lá na vigilância sanitária. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, já deixei aqui um resuminho para vocês saberem de que a gente vai conversar hoje. O objetivo da aula, o que é a vigilância sanitária, para que a gente veja o conceito de vigilância sanitária. Vou trazer um pouquinho da história da vigilância sanitária no contexto mundial, né, no contexto nacional, e também um pouco da vigilância sanitária no contexto histórico da humanidade, porque a vigilância sanitária nasceu realmente de todo esse processo de observação do homem para com o ambiente onde ele vive. Então, foi daí que surgiu a vigilância sanitária. Vamos falar um pouco da vigilância sanitária no contexto do SUS, tá? Como a vigilância sanitária se organiza, porque você vai ver que tem vigilância sanitária a nível federal, tem vigilância sanitária a nível estadual e vigilância sanitária a nível municipal aqui no nosso estado. A gente vai ver tudo isso também. E também a gente vai responder essa pergunta: o que a vigilância sanitária faz? Né? A gente vai ver que atividades ela desenvolve, ela realiza, tá? E tem uma pergunta aí que já vou deixando agora lá para vocês também. O agente comunitário de saúde faz vigilância sanitária? Aí você anota aí no teu registro se você acha que faz e se você acha que não faz.
e aí no final a gente vai ver como foi que se deu esse entendimento aí com cada um de vocês. Tudo bem? O que a gente vai ver é que, de fato, acaba que cada profissional que atua na saúde pública, cada um deles faz vigilância sanitária e, na maioria das vezes, nem sabe o que faz. Para vocês verem o quanto a vigilância sanitária em si, ela está em cada um de nós. Nos cuidados, naquilo que a gente faz em relação a algum produto, a algum serviço, né, para a proteção da própria saúde, da saúde da nossa família. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje, dessa aula, espero que haja muitas outras aí na frente, é oferecer conteúdo básico sobre vigilância sanitária com o intuito de incentivar a construção de um olhar crítico para as realidades de saúde e ambientais nos locais de atuação dos agentes comunitários de saúde. De forma que vocês consigam identificar situações e problemas sanitários que ofereçam riscos à saúde da população sob sua visão. Ou seja, identificar situações que elas já estão no dia a dia de vocês, situações que elas já aparecem, né? E situações que vocês também já atuam sobre elas. As quais poderão demandar, no caso, situações que vocês possam verificar e depois demandar para as instâncias competentes, ou seja, você vê um problema na tua região, na tua microárea, e levar o conhecimento da vigilância sanitária, lá do setor da vigilância sanitária, para que eles possam tomar algumas atitudes, né, e tomar as ações que são aplicáveis àquela questão. Talvez, sem perceber, deixa eu até destacar aqui, você já faz vigilância sanitária na tua rotina, né? É bem interessante, né? A gente lançar essa fala e aí você se perguntar assim, poxa, mas eu faço vigilância, né, sanitária? Como assim? Pode ficar aquela dúvida, né? Então, o objetivo também é incentivar a construção de um olhar mais crítico, né? De eu olhar e enxergar alguma situação e eu dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, talvez eu possa interferir nessa realidade. E agora a gente vai ver a definição de vigilância sanitária. O que é vigilância sanitária? Bom, a gente tem aqui uma definição que a legislação traz, inclusive é a Lei 8.080, que é a famosa Lei do SUS. Ela já vai completar esse ano 28 anos, né? Ela é do dia 19 de setembro de 1990. Então, esse ano ela está completando agora 28 anos, né? E ela traz o seguinte definição de vigilância sanitária. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviço de interesse da saúde. E aí abrange duas situações, que é a que a gente vai definir como produto e serviços. Tá? Primeiro, o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas do processo, da produção ao consumo. Tá? Nesse primeiro item aí, a gente tem o medicamento, a gente tem o alimento, a gente tem o produto de higiene, que são os cosméticos, os materiais médicos, odontológicos, tudo aquilo que você vê e utiliza durante o atendimento de uma pessoa lá no serviço de saúde. E aí o que acontece? Isso são materiais, são produtos que a vigilância sanitária atua sobre eles. Tá, então, esses materiais médicos, aí você tem produtos que são os produtos para saúde, aí você tem os produtos de limpeza que a gente chama de saneante, mas são todos aqueles produtos utilizados na limpeza, tanto
doméstica, como limpeza hospitalar e por aí vai. Que são produtos que a gente está o tempo todo em contato com eles, né? Ou seja, durante o dia, do dia de trabalho de vocês, você tem contato com alguma coisa desde a hora que você acorda. Então você já utiliza sabonete para tomar banho, você já utiliza creme dental, escova de dente, você já lava o rosto com algum outro produto, você passa protetor solar para sair, você usa shampoo, você usa condicionador de cabelo, as mulheres utilizam maquiagem para sair. Então, assim, desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir, a gente utiliza algum produto que precisa do aval, digamos assim, da vigilância sanitária para que aquele produto possa estar disponível para nós. Porque a vigilância sanitária vai avaliar o processo de fabricação, o processo de transporte, o processo de comercialização desse produto. Então, tudo isso passa pelo crivo da vigilância sanitária. Em algum momento passa pela vigilância sanitária do município, do estado ou a vigilância sanitária federal. Então, assim, a vigilância sanitária, as ações que ela desenvolve, elas têm que ser capazes de eliminar, ou seja, quando um problema, algum produto, algum serviço está causando algum risco, ela tem que trabalhar para eliminar, para diminuir um risco existente, né, em alguma atividade e prevenir também esses riscos à saúde, ou seja, ela vai atuar de forma que os problemas não aconteçam. Aí no item 2, também a atividade abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. E aí nesse item a gente tem o serviço de saúde, que são o serviço médico, os serviços que se desenvolvem nos hospitais, maternidades, consultórios odontológicos. Aí você tem as clínicas especializadas em oftalmologia, que realizam exames por imagem. Você tem raio-x, tomografia, ressonância, as atividades desenvolvidas por diversas outras instituições que atuam na questão da saúde das pessoas. Tá? E também, dentro desse item estão os serviços de interesse da saúde. E aí você tem as escolas, você tem o salão de beleza, você tem as academias de musculação e ginástica. Então você tem uma série de atividades. Ou seja, se você parar para pensar, quase tudo que tem na nossa cidade, quase tudo que tem no comércio, em algum momento ele vai ser de interesse da vigilância sanitária, ou seja, a atividade, inclusive a gente chama de regulado, ou seja, toda atividade que a vigilância sanitária inspeciona, fiscaliza, a gente chama de setor regulado, ou seja, nós, vigilância sanitária, somos um órgão regulador, ou seja, a gente fiscaliza, a gente inspeciona, a gente licencia, a gente atende denúncias, uma série de ações em cima dessas empresas, desses estabelecimentos, tá? Que podem ser públicos ou privados. E todas essas definições que a gente viu aqui, elas estão dentro do escopo da Lei 8.080 e a atividade de vigilância sanitária, ela está dentro das atividades de proteção e prevenção da saúde pública, né, através de ações de controle de produtos e serviços. Resumidamente, é isso que a gente leu no slide anterior. Mas para a gente chegar aonde chegamos, se passaram aí centenas de anos, muitas coisas aconteceram desde que o ser humano está na Terra, desde que o ser humano começou a se reunir em grupos de pessoas, né, e originando as cidades, originando toda essa convivência social que
que a gente tem hoje. Então, os nossos antepassados, eles passaram por muitas situações, né? Muitas pessoas morreram para que todo esse conhecimento de saúde pública, aquilo que a gente hoje em dia fala como prevenção, muita coisa aconteceu para que nós chegássemos tanto na atividade de vigilância sanitária, na atividade de vigilância em saúde, a atividade que vocês desenvolvem de programa de saúde da família, enfim, toda a estrutura que nós temos de cidade, lojas, serviço de saúde, ruas, tudo isso que a gente tem hoje é resultado de um processo de evolução que os nossos antepassados lá atrás iniciaram e que a gente ainda está dando continuidade nisso, porque muitos dos problemas que eles tinham naquela época, a gente ainda enfrenta hoje em dia. E isso também a gente vai ver um pouco na nossa aula de hoje. Então a gente vai ver um pouco agora a história da vigilância sanitária. É uma história muito longa e eu vou tentar resumir aqui para vocês, para que a gente consiga imaginar que muita coisa que acontece hoje já acontecia antigamente, né? Então toda a transformação da vida da gente, do cotidiano, começou a acontecer há muitos anos atrás e continua em constante mudança, em constante evolução, porque tudo depende dos nossos hábitos, da maneira como nós nos comportamos, enfim. Então, o que acontece? Na Idade Antiga, quando as pessoas começaram a viver em aglomerados, originando as cidades, a humanidade não tinha conhecimento de como as doenças aconteciam. As pessoas viam os seus entes adoecerem, né, viam seus entes até morrerem e não sabia de que elas tinham morrido. E ficavam buscando, né, imaginar o que está acontecendo para que aquela pessoa tivesse adoecido e morrido, né? Então, isso preocupava as pessoas, assim como preocupa a gente hoje em dia. Quando alguém está doente, a gente se preocupa logo e procura logo um médico, procura logo um serviço de saúde para procurar se tratar e se recuperar, né? Mas antigamente eles não tinham isso. E aí, mesmo sem saber como as doenças aconteciam, eles já viam e sofriam com peste, né, que antigamente que era muito comum a peste bubônica, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver sobre isso, que dizimou populações na Europa, a cólera também, que matou milhões de pessoas na Europa, a varíola, a febre tifoide e muitas outras doenças, né, que marcaram a história da humanidade. Inclusive doenças que para a gente hoje é uma coisa tão simples de tratar, antigamente era fatal. As pessoas elas morriam por qualquer coisa, né? Hoje a gente já tem muita coisa em nosso benefício, como medicamentos, equipamentos, médicos, enfim. Mesmo sem saber como funcionavam os processos de contaminação, transmissão de doenças, as pessoas começaram a perceber que a água, por exemplo, a sujeira, os alimentos, a forma como as coisas estavam disponíveis, o lixo, né, uma série de situações que eram resultado do comportamento do homem, eles começaram a perceber que aquilo era a causa das doenças, né? Às vezes o alimento estragava e as pessoas comiam, passavam mal e não tinham essa noção que a gente tem hoje, né? Então elas acabavam consumindo um alimento estragado, elas acabavam bebendo a água do rio onde elas jogavam os dejetos, ou seja, de um lado tinha uma fossa e de outro lado tinha alguém tirando a água do rio para beber, para tomar banho, para fazer comida, e aí as pessoas começavam a adoecer. Mas como o ser humano ele é um ser inteligente, né? Eles começaram a observar. E aí foi surgindo esse olhar mais crítico. As pessoas começaram a perceber que se elas comessem determinada coisa, se o ambiente onde elas viviam tivesse muito sujo, tivesse contaminado com fezes e tudo mais, elas iam adoecer. Então elas começaram a dizer, opa, é hora de parar, é hora de separar, é hora de organizar, é hora de limpar.
eu não vou comer o alimento quando ele estiver estragado. Então começou a surgir esse pensamento, ou seja, isso já é um pouco de vigilância. Então as mães começaram a dizer, ó, esse alimento aqui não pode dar para a criança porque ele está estragado. A água para dar para beber tem que ser uma água que esteja limpa, então não vou dar água do rio, vou procurar uma outra água. Então começou a surgir essa preocupação com a qualidade dos alimentos que eles consumiam e também com a qualidade do ambiente. Então, muita coisa começou a mudar. Já existiam pessoas que estudavam, observavam, registravam, não é? Os próprios profissionais, os médicos da época, né, começavam a aconselhar as pessoas a evitar o consumo de alimentos em determinada situação. Por exemplo, você pega uma carne que ela vai perdendo a cor, vai ficando com uma aparência não muito agradável, aí as pessoas dizem, olha, essa carne não está bom para consumir. Ou então criaram procedimentos para conservar aquele alimento. Ou seja, não tinha geladeira que a gente tem hoje, mas eles já tinham, por exemplo, sal. Ou seja, eles colocavam sal em determinado alimento e aquele sal promovia uma conservação daquele alimento e aquele alimento não apodrecia. Ou seja, então ele passava a não causar mais algumas doenças. Então, assim, eles perceberam que existiam seres vivos que eles, mesmo sem enxergar a olho nu, eles sabiam, começaram a entender que existiam esses seres vivos que são as bactérias, os micro-organismos, que eles eram que deterioravam os alimentos. E nesse processo de deterioração, eles perceberam que se eles se alimentassem, eles iam adoecer e quem sabe até morrer. Então começaram a perceber isso e a desenvolver técnicas de conservação, e aí começaram a surgir os produtos, os laticínios, produtos salgados, né, como o charque, por exemplo, é um produto muito antigo, que ele é fabricado a partir da inserção do sal. O sal promove a saída da água daquela carne e ela fica por mais tempo própria para ser consumida. E aí eles perceberam, né, que essas bactérias e os fungos eram responsáveis pelo apodrecimento e a deterioração natural dos alimentos, e que se esses estivessem em contato, eles iam adoecer. Eu sempre vejo, né, que nós, seres humanos, a gente consegue perceber que um alimento ele não está bom para consumo só de olhar para ele ou sentir o cheiro dele. Ou seja, o nosso próprio organismo ele faz com que nós percebamos que um alimento está ruim. Se você chegar lá no mercado aí do município para comprar um peixe, você vai apertar no peixe, você vai dar uma olhada na guérgula do peixe para ver como é que ela está, se o peixe não está com cheiro ruim. Então, se você vê que o alimento tem uma aparência ruim, você já não vai mais comprar. Você já vai procurar outro local para comprar o seu peixe. A mesma coisa acontece com a carne. Se você vê que ela está com uma aparência ruim, você não vai consumir, nem vai levar para casa para a sua família consumir. Ou seja, nesse processo, a gente percebe o comportamento do ser humano, a evolução do comportamento do ser humano diante do meio onde ele vive, né? Ou seja, para a preservação da sua própria saúde e da sua família. E esse conhecimento ele foi sendo passado de geração em geração. A gente aprende com a avó que não pode comer determinado alimento se ele tiver em determinada situação, porque faz mal para a saúde. Então, várias outras coisas a gente vai aprendendo com os pais e aí vai passando para os filhos da gente e perpetuando esse conhecimento tradicional. Ou seja, uma coisa importante, o conhecimento tradicional, ele também dá origem a um conhecimento científico. Ou seja, o cientista vai pegar aquele conhecimento local e vai investigar para ver se de fato aquilo é verdade. E quando ele comprova, ele transforma o conhecimento tradicional, que a gente aprende lá com a avó, o chá, por exemplo, né? Vai investigar e depois ele, realmente aquilo lá é verdade. Então, passa a ser um conhecimento científico, né? Que bacana isso. Então, nesse processo, a gente percebe
que tudo está relacionado com o comportamento do ser humano, de como a gente lidar com as outras pessoas e com o meio onde a gente vive, o que a gente come, né? O que a gente planta, o que a gente cria. E se você observar nessa imagem, ainda dentro desse processo histórico da vigilância sanitária, a gente vai perceber, através dessas informações, que as doenças começaram a surgir quando as pessoas começaram a se aglomerar cada vez mais. Ou seja, quanto mais aglomerada for uma população, quanto mais gente tiver num lugar, maior vai ser a chance de alguém adoecer, de surgir alguma doença. Só para você ter uma ideia, você agora está aí numa sala fechada, igual essa que eu estou aqui também, e se você começar a colocar gente dentro dessa sala, cada vez que entrar mais pessoas, vai mudar a qualidade do ar. Aí talvez o ambiente de vocês esteja refrigerado. Então, pode ser que esteja friozinho como está aqui. Mas se aqui nessa sala que eu estou começar a entrar muita gente, o ar já vai começar a ficar mais quente, vai faltar um pouco do ar, alguém vai começar a tossir, vai começar a espirrar e vai ficar aquele clima desconfortável, né? Então, a gente, dentro dessa lógica, se a gente jogar dentro dessa história que a gente está conversando, o ser humano começou a se juntar em cidades. Cada vez mais as pessoas saíam do campo para viver em cidades grandes. Na imagem aí você vê, tem umas pessoas aí numa plantação, as pessoas tinham uma vida no campo. Então, era um espaço muito grande, onde as pessoas ou elas estavam plantando, ou elas estavam cuidando dos animais, cuidando da casa, procurando água, caçando, construindo outras casas. Mas você vê aí que as pessoas estão espalhadas, cada um fazendo as suas atividades, né? Então, a vida no campo, ela tem uma característica diferente da vida na cidade. E isso não quer dizer que as pessoas do campo elas possam adoecer menos, né? Elas também têm as questões relacionadas à vida no campo, né? Trazendo aqui para a nossa região, se a pessoa for desmatar a floresta, também ela vai adoecer, ela pode contrair malária, pode contrair uma série de outras doenças se ela não tiver o cuidado necessário. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a mudança no estilo de vida das pessoas nos séculos passados, essa mudança fez com que elas fossem atraídas para as cidades. Elas foram atraídas pelas indústrias que surgiram, elas foram atraídas pelo estilo de vida, né? As pessoas achavam interessante viver nas cidades, trabalhar nas indústrias que começaram a surgir naquela época, no século 17, 18, e foram deixando a sua vida na cidade e foram se aglomerar nas cidades. Aí começaram as grandes construções, as pessoas começaram a se aglomerar nas ruas, se aglomerar dentro das casas, e isso trouxe alguns problemas de saúde pública. Ainda assim, naquela época, na Europa principalmente, eles não tinham muita noção de que alguns comportamentos eles estavam relacionados com o surgimento de algumas doenças, não é? E aí o que acontece? Nessa imagem aí já está retratando um estilo de vida nas cidades. Na Europa, principalmente na Inglaterra, que onde aconteceram algumas doenças grandes, né, como a peste e a cólera, que dizimou aí em torno de assim, alguns milhões de pessoas, né? Você vê nessa imagem um retrato da vida nas cidades, ou seja, eram várias pessoas na rua fazendo várias coisas diferentes. Nessas cidades, as pessoas estavam abatendo animais na rua, ou seja, matando aves, matando os porcos, para vender como alimento. Nessa mesma rua, tinha pessoas cuidando da saúde da outra, tinha gente doente. Nessa mesma rua, tinha animais que defecavam na rua, as pessoas jogavam o lixo na rua, lavavam roupa, tomavam banho, faziam suas necessidades, né? E aquela água começava a escorrer pela rua. Aí mais na frente tinha uma cisterna, um poço, digamos assim, né? Onde tinha a água que eles bebiam.
E toda essa sujeira que se acumulava no chão, ela ia lá e contaminava, né? Contaminava a água que eles bebiam. E os dados históricos nos mostram que algumas casas viviam várias famílias, né? Na mesma casa moravam várias famílias. Aí você imagina todo mundo trancado dentro de uma casa. Pessoas espirrando, tossindo, pessoas gripadas, com a imunidade comprometida. Aí tinham idosos. Só para vocês terem uma ideia, para a gente ilustrar, sempre houve esse respeito, né, do mais velho em relação ao mais novo. Então, muitas das vezes, as pessoas tomavam banho na mesma água, só para vocês terem noção. Ou seja, na hora de tomar banho, eles enchiam lá uma banheira, aí começava pelo mais velho em direção ao mais novo. Então, o mais velho tomava banho, aí depois vinha o outro mais velho, ia todo mundo tomando banho, e aquela água ia ficando cada vez mais suja. Para as crianças sobrava aquela água suja para elas tomarem banho, não é? E o que acontecia também é que eles não tinham cuidado com os dejetos, com as fezes, né? Muitas das vezes o porão das casas eram as fossas. Outras vezes as fezes elas escorriam pelas ruas mesmo e iam em direção dos rios, né? Em direção dos locais onde existiam a água, ou seja, a mesma água que eles utilizavam, eles sujavam na mesma proporção. Então, assim, toda essa vida na cidade trouxe diversas doenças, esse costume, essa maneira de viver. E aí, nesse contexto, a gente começa a perceber o surgimento de algumas políticas, né? De dizer, alguém chegar e dizer, alguém que é governante, alguém que atua em alguma situação de saúde pública, e dizer, o modo como a gente está vivendo está contaminando a cidade, está contaminando a água, e é isso que está causando essas doenças. A água, todo mundo precisa beber água, todo mundo usa água para fazer tudo durante o dia, para lavar roupa, para cuidar da casa, para fazer a comida, armazenam água para beber, para dar para as crianças, fazer as refeições, enfim. Então, quando esses surtos de doenças, o surto da cólera, por exemplo, né, foi muito alarmante, foi uma coisa muito gritante. As pessoas bebiam água, né, e adoeciam e morriam por causa disso, morriam com a diarreia. E naquela época, eles não tinham antibiótico que a gente tem hoje, eles não tinham uma série de medicamentos que a gente dispõe hoje em dia. É tanto que o primeiro antibiótico, né, a penicilina, ela data dos anos de 1900 e alguma coisa, da década de 20 ou 30, né, que foi quando ela foi descoberta. E foi por acidente até. Então o que acontecia? As pessoas começaram a adoecer e aí alguém teve que tomar uma atitude, dizer, vamos parar e vamos verificar o que está acontecendo, o que precisa a gente fazer para frear essas doenças. E aí começaram a estudar, começaram a observar, e aí você já começa até a enxergar a atividade da epidemiologia, a epidemiologia atuando, ou seja, a epidemiologia está avaliando, está estudando para entender o que está acontecendo naquele local para que essas doenças estejam ocorrendo, né? Então as pessoas começaram a morrer, né, assim, em grande escala, e alguém teve que tomar alguma atitude. Ou seja, aí foi quando começaram a estabelecer as regras, o cuidado com a água, o estudo da água, e o entendimento de que a água ela é muito fácil de ser contaminada e que ela facilita o processo de adoecimento. Porque a água é um alimento é o principal produto que a gente tem no dia a dia, né? Então, assim, por volta desse século XVIII, 17, 18 na Europa e mais tarde um pouco no Brasil, já no século XIX, a vigilância sanitária começou a se mostrar de uma forma mais organizada, digamos assim, mais institucionalizada. Já existia pessoas que trabalhavam, pessoas ligadas aos governos, né, às políticas de saúde, já atuavam no controle de algumas situações, alguns aspectos, né, da sociedade para evitar que algumas doenças acontecessem, né? E aí eles começaram a atuar em cima dos profissionais. Existiam muitos profissionais que cuidavam dos doentes, faziam
procedimentos, realizavam extração de dente, então faziam uma série de situações. E profissionais que atuavam no cuidado da saúde, como médicos, dentistas, curandeiros, as pessoas começaram a atuar na limpeza das ruas, a remoção do lixo para fora da cidade, né? Porque houve o entendimento que o lixo que ele jogava em qualquer lugar era uma fonte, era um criador de doenças, assim como é hoje. Se você observar uma rua que está toda suja, cheio de água parada, não vai demorar, vai encher de mosquito, né? Do mosquito que transmite a dengue, inclusive, vai começar a se proliferar, e aí daqui a pouco aquela população daquela localidade vai começar a adoecer. Então foi quando o entendimento provocou uma atitude de quê? De definir regras para que a limpeza das ruas acontecesse, para que o lixo fosse recolhido e separado, ou seja, separado e acondicionado em um local fora da cidade, para que o processo de deterioração do lixo não causasse doença para aquelas pessoas da região. E aos poucos surgiram as regras, né, como eu falei. Ou seja, o abastecimento de água começou a seguir uma regra, né, quando surgiram os aquedutos, o lixo saiu, saiu da cidade, eles começaram a controlar a circulação dos produtos, né, ou seja, naquela época era o porto, ele era a porta de entrada das cidades. Então, os vigilantes, digamos assim, a polícia sanitária daquela época, começou a investigar, a vistoriar, a avaliar tudo aquilo que entrava na cidade deles. Então, eles iam verificar se tinha animais mortos, eles iam verificar que produtos eles estavam trazendo para aquela cidade, para verificar se não estava estragado, porque eles perceberam que era uma porta de entrada de doenças. E assim essa atividade começou a se aperfeiçoar, começou a criar um formato mais organizado para a proteção da saúde das pessoas. E foi quando também surgiu essa necessidade de estabelecer regra para atividade médica, atividade odontológica, as empresas que começavam a produzir algum material já tinha que passar por uma análise para ver se aquilo não vinha e não iria trazer algum problema para a saúde das pessoas. E, enfim, começou toda essa organização da atividade econômica que a gente tem hoje. E a vigilância sanitária, ela também está inserida dentro de um processo maior, digamos assim, de uma atividade maior, que é a vigilância em saúde. Ou seja, a vigilância em saúde, ela é como se fosse uma base onde várias outras atividades de vigilância estão acopladas. Ou seja, você tem uma atividade maior, um interesse maior, que prevê a organização de todas essas partes menores para atuação de forma conjunta, né, e harmônica. E aí, dentro da vigilância em saúde, você vai ver o controle da zoonose, ou seja, dos animais que podem causar doença para as pessoas. Você tem aí o controle, né, das endemias, o controle da água, ou seja, o monitoramento da água, a vigilância sanitária também está dentro disso, a epidemiologia, aí você tem a parte de educação em saúde, o laboratório de saúde pública, que aqui para a gente é o LACEN, a nossa referência, as atividades de capacitação, enfim, um conjunto de atividades que tem um objetivo comum, que é a prevenção e a proteção da saúde das pessoas. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, desde uma simples orientação até uma intervenção em um estabelecimento, por exemplo, é uma atividade de proteção da saúde da população. Então, cada área dessa, da vigilância em saúde, ela tem uma especificidade que converge para um bem maior, que é a proteção da saúde das pessoas, que também são atividades que vocês realizam aí na rotina de vocês, certo? Então, dentro da vigilância em saúde,
temos as principais esferas, as principais atividades, digamos assim. A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância de saúde do trabalhador. E aí a gente tem como referência, né, como parceiro, né, no caso aqui da FVS, o Laboratório de Saúde Pública faz parte da FVS, porque é o laboratório que analisa diversos produtos que são de interesse da saúde, elas analisam diversos outros materiais que são encaminhados até pelos municípios, como por exemplo, se acontece um surto de doença de Chagas em algum município, a gente já sabe que o açaí ele é um alimento que pode estar relacionado à doença de Chagas. Então, a epidemiologia faz toda essa investigação, verifica o que aconteceu para entender esse surto. E se o açaí for um alimento que estava envolvido, ele é enviado para uma análise laboratorial e verifica se aquele alimento estava contaminado. A mesma coisa por um surto de qualquer outra doença causada por alimento. A gente tem essa possibilidade de verificar qual alimento poderia estar envolvido com determinado surto ou problema de saúde pública. Nós também temos uma interface, né, e aí você já começa a perceber toda uma integração com diversas áreas da saúde. Já temos uma interface com assistência em saúde. Ou seja, a gente monitora tudo o que está acontecendo. Ou seja, se começa a aparecer pessoas no hospital, na unidade básica de saúde, com alguns sintomas específicos, a vigilância em saúde começa a monitorar, a investigar, para saber o que está acontecendo, né? Ou seja por um surto de diarreia, seja por um surto de sarampo, seja por um surto de qualquer outra doença. A vigilância em saúde tem toda uma estrutura para investigar e tentar entender e estabelecer medidas de contenção para que aquela doença seja diminuída com o objetivo de retirar ela do contexto em que estava acontecendo. Ou seja, de que essa doença seja eliminada, seja diminuída, mitigada da cidade ou do território. Certo? E é importante que a vigilância em saúde ela traz toda essa proposta de juntar diversas áreas para esse bem maior que a gente tem como foco, né, que é a prevenção da saúde das pessoas. Ou seja, são diversas equipes, diversas pessoas, diversos profissionais atuando de forma complementar para que a gente alcance esse resultado que é a proteção da saúde das pessoas. Ora a vigilância sanitária atuando, ora a vigilância epidemiológica, ora a vigilância ambiental. Aí temos o Laboratório de Saúde Pública também que dá todo esse suporte. E sempre essas áreas, dentro dessa integração, elas vão fornecendo feedback uma para as outras, para que as pessoas saibam o que cada uma está fazendo. Certo? E aí tem esse item agora, né? Como que a vigilância sanitária se organiza? A vigilância sanitária, ela, assim como todas as outras áreas da saúde, ela é uma atividade relacionada ao poder público, né? Ela funciona dentro das estruturas de saúde e ela está em todas as esferas de governo. Então você vai ter a vigilância sanitária numa esfera federal, numa esfera estadual e na esfera municipal, certo? Então o que acontece? A gente chama essa forma de se organizar, a gente chama de SNVS, que significa Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, onde você tem o órgão federal, o órgão estadual e o órgão municipal. Trazendo para a nossa realidade, aqui do Brasil, a Vigilância Sanitária Federal é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar da Anvisa, principalmente nos telejornais. A Anvisa ela é o órgão federal de vigilância sanitária.
é o órgão que é, digamos assim, central. É o órgão que nós temos como referência lá em Brasília. Tá? Então a Anvisa ela funciona lá em Brasília. Então a Anvisa ela tem a sua área de atuação, ela tem toda uma atividade, ela tem toda uma atribuição. Tá? Ou seja, a Anvisa ela atua no registro de medicamentos, por exemplo. Então todo medicamento que você compra na farmácia passou por uma fase de registro e é a Anvisa que faz esse registro, certo? Registro de equipamentos médicos, materiais médicos, a importação de produtos, ou seja, se um medicamento vem de outro país, passa também pela Anvisa para ela autorizar ou não esse produto para entrar no Brasil. A vigilância sanitária ela tem um papel muito importante nesse processo, porque o que acontece? Todo país do mundo ele fabrica algum produto. Fabrica um medicamento, fabrica um alimento, e todo mundo quer trazer esse produto para cá. Mas assim, em muitos casos eles não têm uma comprovação de que aquele medicamento, por exemplo, ele não tem um risco, ou então o risco que aquele produto tem, ele justifica o seu uso. Então a Anvisa, ela exige que essas empresas comprovem que aquele medicamento ele é seguro, que ele realmente trata a doença a qual ele se propõe. Então ela faz toda essa avaliação e ela só permite que entre aqui no nosso país medicamentos que não vão trazer outros problemas ao invés de tratar determinada doença. Então ela tem esse papel de trazer essa proteção para a gente, ou seja, ela atua no âmbito internacional. E aí ela também inspeciona as indústrias de medicamentos, as indústrias de produtos para a saúde e por aí vai. E ela também é o órgão que emite toda a legislação sanitária que a gente utiliza no país. Né? Então, toda a legislação específica, aquilo que não está na lei, a Anvisa traz em forma de legislação específica que a gente chama de RDC, que são resoluções específicas para a área de drogaria, por exemplo, para a área hospitalar, para diagnóstico por imagem. Então, assim, você tem uma série de regras específicas que a vigilância sanitária utiliza quando vai lá fazer as inspeções, inclusive na unidade básica de saúde. E aqui no estado a gente tem o órgão estadual de vigilância sanitária que está dentro da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, que é o Departamento de Vigilância Sanitária, tá? É o órgão estadual de vigilância sanitária. O que esse órgão faz? A gente atua no meio, numa situação central entre a vigilância municipal e a vigilância federal. Então, tudo aquilo que a Anvisa organiza, que a Anvisa define, que a Anvisa decide ajudar, auxiliar através de treinamentos, financiamentos e tal, tudo aquilo que a Anvisa organiza a nível federal, que vira abrangência nacional, ela repassa para o Estado, para a vigilância do Estado, e a vigilância do Estado repassa para todos os municípios. Então, o que a gente faz? A gente monitora todas as vigilâncias que estão nos municípios, ou seja, cada município aqui do Amazonas, ele tem uma coordenação de vigilância sanitária. Inclusive, a vigilância sanitária aqui de Manaus também, vigilância municipal. Então, o que a gente faz? A gente dá treinamentos, a gente trabalha em harmonia, né, procura ao máximo trabalhar junto, para que uma vigilância complemente o trabalho da outra. Mas, como eu falei, cada vigilância tem a sua área de atuação. Então, além de apoiar as vigilâncias municipais, a vigilância do Estado, lá na FVS, ela também inspeciona algumas indústrias de medicamento que estão aqui no Amazonas, as indústrias que fabricam gases medicinais, inspecionamos os hospitais aí do município, a gente inspeciona e licencia os laboratórios de análises clínicas e uma série de outras atividades que existem na vigilância sanitária. E a vigilância sanitária municipal, ela está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, ela é uma estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e ela tem nas suas mãos uma responsabilidade muito grande, ou seja, ela tem a atribuição de monitorar tudo o que acontece no âmbito municipal. Ou seja, ela vai fiscalizar desde o mercado municipal, ela vai fiscalizar as padarias, os açougues, as farmácias e drogarias, ela vai inspecionar aquele estúdio de tatuagem, o salão de beleza,
as escolas municipais, as escolas particulares, as academias de musculação, os restaurantes. Então ela vai fazer tudo o que tem no município. Às vezes as vigilâncias elas têm dificuldade, né, como todas as outras têm. E aí a vigilância do Estado fica o tempo todo na retaguarda para orientar, para dar um suporte, né, na medida do possível, para que a vigilância consiga trabalhar e que os riscos de saúde pública, os problemas de saúde pública, venham estar sob um controle, certo? Então, o que, que acontece nesse processo? Essa atuação, essa organização, ela acontece por meio de pactuação, tá? Ou seja, a atividade de vigilância sanitária ela é uma só. Ela acontece sobre as empresas, sobre as atividades econômicas, sobre as atividades de serviço de saúde ou de produtos. Ou seja, é o comércio ou é as atividades de serviço de saúde e as atividades de interesse da saúde. Tá? Então, assim, o que, que a gente faz? Acontecem as pactuações onde cada vigilância concorda, né, digamos assim, nesses termos, com aquilo que ela vai desenvolver. Então, por exemplo, a Anvisa ela já tem estruturado, documentado tudo aquilo que ela faz no assunto de vigilância sanitária. O Estado, a mesma coisa. Tá? E o município também. Existe uma pactuação onde os municípios recebem, né, eles ficam cientes da relação de atividades que eles vão fiscalizar. Quando o município ele não tem condição, ele diz assim, ó, FVS, eu não estou no momento com condição, eu não tenho um profissional habilitado, capacitado para inspecionar, por exemplo, um laboratório de análises clínicas. O que ele vai fazer? Ele vai pedir da fundação um apoio para fazer aquela inspeção e fazer aquele licenciamento, porque nós, após a inspeção, ou quando é solicitado pelo estabelecimento, nós podemos emitir aquela licença sanitária ou alvará sanitário, aí vai variar de nome conforme o município. Mas é o que acontece. Né? Então, assim, existe essa pactuação onde fica definido o que tipo de atividade cada vigilância vai inspecionar. E isso é uma organização muito... Ela não é fixada, ela não é engessada, ela tem toda uma movimentação. Em determinada época, uma vigilância ela inspeciona uma atividade, depois ela pode parar de inspecionar. Ou então, ela pode pedir, ó, eu tenho aqui no meu estabelecimento uma clínica de raio-x, um estabelecimento que trabalha com raio-x, ressonância, tomografia, e eu quero inspecionar e eu tenho uma equipe aqui preparada. A gente vai, dá o treinamento e pactua para que aquela vigilância licencie e inspecione aquele tipo de atividade. Então, assim, é uma relação bem dinâmica. Né? E essas três vigilâncias, elas sempre estão se ajudando. Ora, a vigilância federal, que é a Anvisa, ela vem e apoia a vigilância do Estado em algumas inspeções. Às vezes, a vigilância do Estado é convidada para ajudar a vigilância federal, vai na vigilância municipal, porque, no fim das contas, todos nós temos o mesmo objetivo, que é manter sob controle essas atividades comerciais, atividade de fabricação de algum produto, essas clínicas, serviços de estética. Então, a gente, como a atividade é muito grande, não dá para só o município fazer, não dá só para o Estado fazer e não dá só para a Anvisa fazer. A gente precisa se organizar, baseado lá na lei do SUS, né, 8.080, a gente precisa se organizar para definir esse cenário de atuação. E aí, nesse processo, a gente tem vários órgãos que são nossos parceiros, como tem aqui o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é da Fiocruz, né? O Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Aqui no âmbito estadual tem o Laboratório Central, a Epidemiologia, a Vigilância Ambiental, e no município tem o Laboratório Municipal, que em alguns casos eles atuam principalmente na controle da água, a epidemiologia, a vigilância ambiental e a atenção básica. Então, isso tudo que eu falei é o SNVS, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que basicamente é constituída dessas três vigilâncias. A Vigilância Sanitária Federal, que é a Anvisa, a Vigilância Estadual, que é o DEVISA, lá na FVS, e as coordenadorias de vigilância sanitária em cada município do Amazonas. Então, assim, aonde você for,
você vai encontrar uma equipe de vigilância sanitária que vai lá nos estabelecimentos inspecionar. Talvez você já tenha visto a equipe de vigilância apreendendo algum produto, multando algum estabelecimento. Então, tudo isso que a vigilância faz é a tentativa de evitar que um produto com problema chegue na mão do consumidor. Que esse produto com problema chegue lá na casa daquela pessoa que você visita todos os meses. Porque se um produto com problema trouxer algum problema de saúde para uma pessoa, é lá com você que essa pessoa vai se cuidar. Vai procurar auxílio médico, vai numa consulta, vai pegar medicamento, vai se tratar e por aí vai. É o desdobramento que a gente observa no contato de uma pessoa com um produto estragado, digamos assim. Ou então a pessoa vai lá no salão de beleza e aí passaram um produto químico e derreter o cabelo da mulher, né, da pessoa. Então ela vai adoecer, vai ter um problema, e aí ela vai se tratar lá na unidade de saúde da família, lá na UBS, lá do município, né? Então, para você observar, a saúde pública ela acontece no âmbito municipal, porque todas as pessoas elas moram lá no município e é lá que elas vão procurar ajuda quando algum produto, alguma circunstância trouxer problemas à saúde dela. E aí que vocês entram, né? Nesse processo aí de acompanhar essas pessoas. Então, como eu falei aqui, né, eu falei o que cada vigilância faz. A Anvisa, ela é um órgão que foi criado meio que recente, ela foi criada em 99. Então, a Anvisa ela é muito recente. Ela que coordena, né, a vigilância sanitária do Brasil, elabora as legislações, ela concede autorização de funcionamento para algum tipo de empresa e coordena as atividades de vigilância sanitária no estado e município. E aí, o que a Anvisa, inclusive, ela atua nas questões internacionais. Por exemplo, se você for fazer uma viagem para o exterior, você precisa pegar lá na Anvisa, né, levar o teu cartão de vacina e ter o cartão internacional de vacina, para você poder entrar em alguns países. Então, assim, a vigilância sanitária do Brasil, ela é uma vigilância sanitária que ela é reconhecida internacionalmente, ou seja, outros países reconhecem a atividade de vigilância sanitária que é desenvolvida aqui no Brasil. Ou seja, nós temos um reconhecimento, apesar das dificuldades, nós temos uma organização boa, tanto que a gente é um país que, de certa forma, está protegido, como eu falei no início, de vários produtos, de vários serviços que estão aí nos outros países que tentam colocar aqui dentro, porque todas as empresas que fabricam alguma coisa que é de consumo, né, seja um alimento, um medicamento, um material de limpeza, passa pelo crivo da vigilância sanitária. E aqui, o que o Devisa faz? No caso, a vigilância estadual, que é o Devisa. O que a gente faz? A gente inspeciona os estabelecimentos, a gente emite licença sanitária para alguns hospitais, principalmente do interior. A gente inspeciona fabricantes, importadores, distribuidores, para fim de certificação de boas práticas, ou seja, tem algumas atividades que são da Anvisa, mas que nós ajudamos aqui também. Ou seja, se a empresa está aqui em Manaus ou está aí no município de vocês, provavelmente a gente tenha em algum momento uma inspeção a ser realizada juntamente com a vigilância do município também. A gente treina as equipes de vigilância do município, porque assim, a atividade econômica, a atividade em geral, ela está em constante movimento. Ou seja, o tempo todo vai chegar um produto diferente. Eu acho que com certeza vocês já devem ter visto que toda vez que você vai na farmácia, você vai no mercado, você encontra um produto diferente. Então, assim, as empresas que fabricam os produtos, o tempo inteiro elas estão inovando e trazendo novos produtos para o mercado, principalmente produto cosmético. O tempo inteiro elas estão renovando, mudando o nome, mudando a formulação e lançando esses produtos aí no mercado. E a gente vê isso rotineiramente, né? Mulher, principalmente, tem muito produto, ela utiliza muito cosmético, ela sabe bem mais como é que isso funciona. Então, o tempo inteiro estão ofertando um novo shampoo, uma nova maquiagem, um novo creme e por aí vai. E a vigilância, ela tem esse papel de monitorar essas atividades o tempo inteiro.
Então, a vigilância sanitária realiza algumas doações de materiais, participa de ações de fiscalização com o Ministério Público, estadual, federal, realiza monitoramento de produtos, ou seja, a gente coleta alguns produtos que estão no mercado em geral, sejam alimentos, sejam cosméticos, sejam saneantes, a gente monitora esse produto lá no laboratório para verificar se realmente aquele produto é do jeito que ele informou lá no registro, porque todo produto ele tem que ser avaliado, né? Principalmente medicamentos, saneante, cosmético, ele tem que ser registrado ou notificado, varia conforme o caso. Os alimentos também, a vigilância sanitária fiscaliza eles, tá? Exceto os alimentos que são de origem animal, como por exemplo o matadouro, a matadouro de boi, de abate de aves, de suínos. Essas atividades lá não é competência da vigilância sanitária. Tá? A vigilância sanitária atua no momento em que o produto está no comércio, seja no açougue, seja lá no supermercado, na padaria, na mercearia. Essa é a área de atuação da vigilância sanitária. No momento em que o alimento de origem animal está lá na fazenda, está lá na plantação, no cultivo, essa atividade ela é do Ministério da Agricultura. Inclusive, vocês vão ver muito aí no município de vocês, questão, muito problema relacionado a matadouro. Tá? Essa atividade ela é dos órgãos da agricultura. A vigilância sanitária orienta, ela participa em algum momento, mas a atividade é relacionada a eles. Então, tudo aquilo que vai para o comércio, quando chega lá no comércio, a forma que ela é armazenada, a forma que é exposto, então aí é o momento em que a vigilância sanitária entra. Tá? Nós também, uma atuação muito importante que a vigilância tem é durante os eventos de massa, que a gente chama de eventos de massa, que são as festas tradicionais dos municípios. Né? A gente tem a festa do Cupuaçu, a gente tem o Festival Folclórico de Parintins, a gente tem festa da laranja, festa do leite, festa do queijo, do guaraná. Enfim, eu nem vou conseguir citar todas as festas, né? Mas todo município tem alguma festa regional, seja a festa da padroeira, seja a festa do sol, né, época de verão. Então acontecem muitos eventos. E aí nesses eventos a gente vê a comercialização, a manipulação de alimentos e tal, aquele monte de atividade que vocês sabem bem como funciona. Então a vigilância sanitária também atua nessas atividades para evitar que alimentos contaminados cheguem ao consumo das pessoas. Então é nesse momento que entra a vigilância sanitária. A ideia é que a vigilância sanitária municipal ela fiscalize tudo que tiver no município. Tá? Aquilo que tiver uma complexidade maior, quem vai fazer é a vigilância do Estado, até que a vigilância do município se estruture, tenha disponível profissionais para fazer aquele tipo de inspeção. E aí, aos poucos, de acordo com a pactuação, isso vai sendo repassado. Mas, basicamente, a maioria das vigilâncias aqui do Amazonas, por exemplo, ela atua na fiscalização e no licenciamento de todo o comércio varejista, seja de alimento, seja de medicamento, seja de cosméticos. Então, tudo aquilo que está aí no grande comércio municipal é a vigilância sanitária do município que atua. Tá? Então, ela vai nos estabelecimentos, ela atende as denúncias, tá? Ela aplica a legislação sanitária que a Anvisa elabora e ela vai aplicar lá no município. A vigilância municipal ela vigia a entrada de produtos e serviços na tentativa de identificar falsificações. Então o que acontece? Vai acontecer, não sei se alguém de vocês já presenciou, tem sempre alguém que vem de outros estados, de outros países, trazendo produto falsificado para vender no município. Ou então traz produto que foi roubado. Então, assim, acontecem muitas situações em que a vigilância do município tem que estar de olho para que aquilo não fique ao alcance das pessoas, que aquele produto não entre no município. Principalmente município de fronteira, que a gente tem lá para cima, São Paulo de Olivença, né, Tabatinga, que tem fronteira. Então, assim, o cuidado deles tem que ser dobrado, porque além de fiscalizar aquilo que já está no município, eles precisam fiscalizar aquilo que vem de outro país, né? E aí a gente não tem certeza se aquele produto ele é seguro,
se aquele produto ele foi fabricado dentro de regras que a vigilância sanitária determinou. Então, assim, quando se trata de produto que a gente vai consumir ou que a gente vai usar em casa, no filho da gente, com a família da gente, todo cuidado é pouco, né? Então, assim, a vigilância sanitária atua nesse momento, nesse processo. E como eu falei, né, a maioria das atividades, elas estão realmente nos municípios. Então, a vigilância ela tem que monitorar, e se ela percebe que tem um estabelecimento diferente do que ela está acostumada a trabalhar, ela vai entrar em contato com a vigilância do Estado e dizer, ó, eu tenho aqui uma indústria de medicamento, eu tenho aqui uma indústria que ela está fabricando seringa, que ela está fabricando luva, que ela está fabricando um equipamento médico. Então ela vai comunicar e a gente vai comparecer no município e tentar regularizar essa empresa, para que ela passe a fazer parte do rol de empresas regularizadas. Então, você na atividade de vocês também, o que vocês puderem ver no município e puder contactar a vigilância, né, para que ela possa estar verificando, seria bem de bastante proveito, porque todos nós temos a possibilidade de verificar, de enxergar alguma coisa e dizer, ó, isso aqui está estranho, está esquisito, então eu vou perguntar da vigilância sanitária se isso aqui está correto. Né, porque ainda mais chegar lá na microárea de vocês, né, uma atividade lá que está poluindo, que está produzindo um produto esquisito lá e tal, é sempre bom levar isso ao conhecimento da vigilância sanitária, porque assim, todos nós somos equipes reduzidas, né, então nem sempre a gente consegue dar conta de tudo assim tão rápido. Então a gente, se puder ajudar uns aos outros, fica bem mais fácil da gente proteger a nossa população. E aí aquela pergunta que eu fiz no início, o agente comunitário de saúde, ele faz vigilância sanitária? Alguém já tem alguma resposta? Eu vou começar agora a entrar nessa resposta. Até o slide anterior, a gente viu a definição de vigilância sanitária, a gente viu como é que a vigilância sanitária está inserida no contexto do SUS, né? Se a gente verificar bem, a vigilância sanitária é uma atividade que ela está inserida tanto na Constituição Federal quanto na lei do SUS, que é a Lei 8.080 de 90. Então a vigilância sanitária é uma atividade que, além de monitorar as atividades sujeitas à vigilância, ela tem um poder de intervir naquela atividade. Ou seja, a legislação brasileira, ela confere à vigilância sanitária o que a gente chama de poder de polícia, ou seja, o poder de entrar nos estabelecimentos e verificar as questões que estão acontecendo. Por exemplo, se acontece uma denúncia, chega uma denúncia na vigilância sanitária, a vigilância sanitária tem o poder de entrar naquele estabelecimento, ela não pode ser impedida de entrar. É por isso que a gente chama isso de poder de polícia, ou seja, se um estabelecimento tentar obstruir a entrada da vigilância, isso já é um crime, isso já é ilegal. Então a vigilância sanitária ela tem livre acesso para verificar o funcionamento das empresas, dos estabelecimentos. É por isso que a gente diz que ela tem o poder de polícia. E você sabia que você faz vigilância sanitária todos os dias aí no município? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, o quanto vocês fazem vigilância sanitária. E assim, nesse aspecto dessa pergunta, a gente acaba percebendo que todos nós fazemos vigilância sanitária, pois todos nós somos parte da saúde e atuamos ou no cuidado, ou na prevenção, ou na proteção da saúde. Ou seja, e o nosso objetivo ele vai ser único, que é a saúde pública, né? E as nossas ações, elas convergem nesse objetivo. Ou seja, eu estou aqui na minha caixinha da vigilância, o meu colega está na caixinha da vigilância epidemiológica, você está lá na unidade básica de saúde, ou está na casinha de saúde da família, ou você está lá na sua área, na sua microárea, visitando as famílias, visitando as casas,
E às vezes a gente nem se dá conta que o nosso trabalho todo, ele converge para uma questão maior, suprema, né? Se todo o nosso trabalho ele tiver em dias, né, a gente vai verificar no final que algumas doenças elas não estão acontecendo. Então, assim, o trabalho da vigilância sanitária, ele vai refletir lá na tua atividade, você vai verificar ela lá na tua atividade das visitas. Se a vigilância ambiental ela está atuando de forma adequada no manejo e no controle da malária e da dengue, você vai ver menos pessoas com dengue e por aí vai. Então, a gente é uma equipe, são várias equipes que atuam para o mesmo objetivo, né, que é a proteção da saúde, a prevenção e a promoção da saúde das pessoas. Então, eu sempre digo o seguinte, né, que, e até já entrando na pergunta de como isso ocorre, o agente comunitário de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias, né, eles são as pessoas que estão mais próximas da população, ou seja, como eu falei no início, né, vocês estão dentro das casas das pessoas. E vocês são pessoas que a população ela tem como referência, ela conhece você, então você acaba que é uma referência para aquela região, para aquela micro-região. Porque dentro da tua rotina está o hábito de entrar na casa das pessoas. Eu tenho certeza que todos vocês têm uma certa intimidade. E assim, as pessoas que você tem esse contato diário, elas confiam em você e elas acabam tendo mais abertura, digamos assim, para contar para vocês, dizer para vocês o que tem assolado, né, digamos assim, o que tem preocupado, o que tem afligido, né, porque as pessoas às vezes elas são fechadas ao ponto de esconderem que estão com algum problema de saúde. Dependendo do problema, as pessoas elas têm vergonha de dizer que estão com determinada doença ou determinado sintoma. E até para o médico, às vezes, as pessoas não contam. E para você, ela vai dizer que ela está com algum problema. Então, assim, quanto mais íntimo é o sintoma de saúde, menos a pessoa vai querer falar para alguém. Então, assim, você acaba que é uma pessoa de confiança daquela pessoa. E elas vão se sentir mais tranquilas para contar para você o que está acontecendo. E dentro dessa confiança que você tem, né, com essa comunidade, ela é um ponto muito estratégico para o desenvolvimento de ações de saúde, para o desenvolvimento de ações e estratégias de prevenção da saúde. Porque se você chega com ele dizendo para ele fazer determinada coisa ou evitar outras coisas, ele vai entender a tua mensagem e vai seguir o aconselhamento que você está levando para eles, né? Dentro das atribuições de vocês, né, da atribuição do agente comunitário de saúde, já existem situações de prevenção que são relacionadas à vigilância sanitária, porque você sempre vai estar orientando as pessoas de como agir, de como se comportar diante do ambiente onde ela vive, diante dos produtos que ela consome, né? Então, diversas situações que essa orientação ela tem um impacto de vigilância sanitária muito grande. Então, assim, dentro das atribuições que vocês têm, olha só, de identificar indivíduos e famílias expostos à situação de risco, orientação às famílias para o uso adequado dos serviços de saúde, ou seja, você acaba que fica ali monitorando e fica mediando, né? Dizer, ó, tá na hora de voltar com o médico, né? Tá na hora de você retornar para fazer a consulta ou fazer determinado exame. Você vai verificar se a pessoa realmente fez um exame ou fez aquela consulta. Ou seja, você acaba que está mediando o cuidado da saúde das pessoas em relação à unidade onde estão as outras pessoas que estão inseridas nesse processo. Aí tem o médico, tem os enfermeiros, farmacêuticos, dentistas. Então, assim, toda a equipe vai estar lá para atender. Mas, assim, acaba que você faz uma triagem disso tudo. Então, a proximidade que você tem com as pessoas facilita muito esse processo de cuidado da saúde. Você desenvolve ação de prevenção,
você promove educação e mobilização comunitária, né? Por exemplo, na época em que a dengue tem uma probabilidade maior de acontecer, de ter um surto, todas as orientações que você deixa na casa das pessoas, isso tem um efeito muito positivo, porque a pessoa vai limpar o quintal, vai evitar água parada, e aí se cada pessoa faz isso, não vai ter local para o mosquito, né, o Aedes aegypti, se proliferar, né? Questão até do saneamento local, ou seja, se a pessoa mantém a sua redondeza limpa, né, e você fiscaliza isso, né, cobrando, diz, ó, Dona Maria, né, tá sujo aqui à frente da sua casa, tá cheio de objetos que acumulam água aí, né, vamos ter cuidado, vamos tirar, vamos deixar organizado para que não haja um ambiente para proliferação de mosquitos. Então tudo isso tem um impacto muito grande. Às vezes, na rotina da gente, é tão comum que a gente até perde essa compreensão. A gente acaba nem se dando conta de que aquilo que a gente está deixando para as pessoas, elas têm um resultado, né? Ou seja, o resultado disso é o resultado de que as pessoas elas vão estar bem, não vai, a possibilidade de doença, de um surto de dengue, por exemplo, vai ser bem menor. E aí o que eu digo para vocês? Você faz vigilância sanitária quando? Quando é que vocês fazem vigilância sanitária? Quando você utiliza o uso correto dos medicamentos, você está fazendo vigilância sanitária. Quando você fala para aquelas pessoas lá que são diabéticas, que são hipertensas, ou que estão com alguma infecção, quando você fala, ó, tem que tomar o medicamento no horário certo. Se você esqueceu, não pode tomar 12 comprimidos de uma vez. Não é? Esse medicamento está vencido, você não pode tomar mais porque venceu. Você não tomou no período que deveria tomar, então agora ele já está vencido. Então não pode mais tomar. Você precisa tomar seu medicamento no horário adequado, conforme o prescritor, né, no caso o médico, conforme ele te orientou. Né? Então tudo isso que você faz, a identificação de um medicamento vencido, a identificação de que o medicamento está mal acondicionado. Você imagina, você chega na casa da pessoa para fazer a visita e aí você vê lá o medicamento da pessoa do lado do fogão. Então você vê o medicamento lá tomando sol. O medicamento está lá numa prateleira e o sol está incidindo em cima do medicamento. Aí você vai dizer, olha, esse medicamento ele não pode ficar aqui, tem que estar guardado, tem que estar armazenado no local à sombra, não sei o que e tal. Então, essas orientações que vocês passam, esse cuidado, ele é uma atividade de vigilância sanitária, uma atividade educativa. Porque se uma pessoa ela toma a medicação dela no horário correto, ela vai conseguir controlar, se for uma hipertensão, ela vai conseguir manter sob controle a pressão arterial dela. Se for uma pessoa que ela é diabética, ela precisa tomar a medicação no horário certo e precisa evitar determinado tipo de alimento, você também está dando essa orientação que é de vigilância sanitária. Ou seja, quando você faz isso, você está fazendo vigilância sanitária, ou seja, está promovendo uma educação para aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai começar, se ela tem um hábito errado, ela vai passar a ter um hábito adequado, né? Tanto de alimentação, tanto de limpeza e saneamento da redondeza da casa dela, e por aí vai. Você faz vigilância sanitária quando você orienta as pessoas sobre o consumo do sal. Eu tenho certeza que vocês atuam naquele programa chamado Hiperdia, né? Que é o controle de hipertensão e diabetes. E aí o médico ele orienta, né? Ele faz a consulta e prescreve lá o medicamento lá para diabetes ou o medicamento para hipertensão. Mas dentro desse trabalho, dentro desse cuidado, desse tratamento, tem orientações a mais. Porque não basta eu tomar o meu medicamento para a hipertensão ou para o diabetes. Eu preciso evitar o consumo de sal para que o meu medicamento da hipertensão consiga me manter com nível de pressão adequado. Então, para o meu medicamento do diabetes me manter o meu nível de glicemia adequado, eu preciso, além de tomar a medicação, eu preciso evitar certos alimentos. Então, essa orientação do consumo desses alimentos, ela é uma forma de você fazer vigilância sanitária.
Porque se você observar, os produtos que a gente consome, eles têm as informações lá dizendo, ó, tem tanto de sal, tem tanto de açúcar. Mas as pessoas elas não têm muito hábito de ler, né, a tabela nutricional e tudo mais. E aí vocês estão nessa posição de orientar. Porque as pessoas às vezes você pega lá, vai lá naquele bairro mais afastado, tem pessoas que elas nem sabem ler. E aí elas necessitam desse cuidado, né? Elas necessitam dessa orientação a mais, de que elas não devem exagerar no consumo do sal, no consumo do açúcar, no consumo de refrigerantes, né? E outros alimentos aí que, se a gente consumir em excesso, a gente pode ter um problema de saúde. Então, assim, essas pessoas elas dependem da orientação de vocês. Por isso que é importante sempre a gente observar, além da medicação que as pessoas estão tomando, verificar que hábitos, né, elas estão praticando que podem atrapalhar o tratamento, atrapalhar esse cuidado. Então, assim, quando você orienta sobre o consumo de açúcar, né, o excesso de açúcar, né, quantos de vocês já não se depararam com crianças pequenas, né, crianças de 6 anos, 5 anos, 10 anos, acima do peso, né, crianças que já estão obesas. E isso também é um problema de saúde pública, né? Hoje a nossa população ela está engordando cada dia que passa. Então a gente já tem criança que é hipertensa, a gente já tem criança que ela é obesa. Então, dentro da visita que você faz, você inclusive eu acho que já até é automático, né? Porque eu já presenciei muito o trabalho das equipes de vigilância, da equipe de saúde da família, até porque a minha mãe ela é agente comunitária de saúde. Então eu vejo muito essa postura, né, dela dizer, olha, você está comendo muito açúcar, você está tomando muito refrigerante, dizer, olha, o refrigerante é um produto que tem muito açúcar, chocolate, biscoitos, não sei o que e tal. Então acaba passando essa orientação que promove uma mudança, ou seja, você está dando um alerta importante que vai ter um impacto na saúde daquela pessoa. Ela vai passar, talvez, a diminuir aquele consumo daquele alimento que está aumentando aí os níveis de açúcar ou o nível da pressão arterial no caso do consumo do sal. Você orienta as pessoas, quando você, como eu falei, né, você vê a pessoa que ela está ficando mais gorda, você acaba passando para ela aquela orientação. Olha, se você tiver obeso, você tem risco de problemas cardiovasculares, né, que no caso entra a hipertensão, problemas do coração, você vai ter problema hepático, porque vai aumentar a gordura no seu fígado, o seu colesterol vai ficar muito alto, você vai ter aumentado o risco de AVC, que é o acidente vascular cerebral, você vai ter uma série de outras complicações se você não procurar ter hábitos melhores. Então, assim, esses aconselhamentos que fazem parte da rotina de vocês, eles são fundamentais, porque a tendência das pessoas é não darem conta, então não ligarem o consumo de determinados alimentos a determinado tipo de problema. Tem gente que acha que só aumenta a glicemia se ela comer produto que é doce, se ela comer biscoito, se ela tomar refrigerante, comer muito bolo, tomar muito sorvete, bala e tudo mais. Porque ela diz assim, não, só vai aumentar a minha glicemia se o produto é doce. Mas ela não lembra que tem outros alimentos que são salgados que também elevam a glicemia, como o arroz, a nossa farinha, vários outros alimentos que se a gente consumir em excesso vai ter esse problema. Então, assim, nem sempre precisa ser doce para trazer problemas para a nossa saúde. Nem sempre precisa ser tão salgado para também ter um excesso de sal. Porque alguns refrigerantes que se dizem diet, né, ou seja, sem açúcar, eles acabam que tem uma quantidade de sal, de sódio, né, que pode estar trazendo aí problemas para a saúde das pessoas. Então você orienta as pessoas, né, você faz vigilância sanitária toda vez que você diz para a pessoa, você está tomando medicamento por conta própria, né? Quem te prescreveu esse medicamento? Aí a pessoa vai dizer assim, quem me deu foi a vizinha. Ela está doente de um problema X e eu estou sentindo alguma coisa assim parecida e aí eu decidi tomar também porque eu acho que vai ser bom para mim. Então quando você alerta a pessoa de que
medicamento é perigoso, todo medicamento tem um risco associado a ele e que você só deve tomar com prescrição médica, com aconselhamento médico. Você também está fazendo vigilância sanitária, ou seja, você está promovendo um consumo saudável de produtos e você está promovendo a construção de uma consciência do uso de medicamento de forma racional. Porque as pessoas elas têm, da cultura do brasileiro tomar medicamento por conta própria. Nós tomamos medicamento por conta própria. E aí levar esse entendimento de que todo medicamento pode trazer algum problema é muito importante. Para as pessoas evitarem a automedicação, principalmente de antibióticos, né, que é o que mais as pessoas gostam de tomar. Qualquer dor de cabeça, às vezes uma inflamação de garganta, outros problemas, né, a pessoa está com uma diarreia, ela quer logo tomar antibiótico. E é muito importante que vocês tenham, né, essa intervenção que vocês já fazem, ela é fundamental, porque isso de fato vai promover uma melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas. Né? Eu coloquei até aqui nessa imagem sobre medicamento para emagrecer, porque agora todo mundo quer ser magro, mas não quer parar de comer e nem quer fazer atividade física. Né? Aí na imagem aí, a mulher está conversando com o marido, né, e diz assim: veja, querido, se eu continuar tomando esses comprimidos todos os dias, vou secar e ficar bonita. Então, assim, da nossa cultura, né, a gente acreditar que eu tomando esse monte de produto que a mídia, né, que a sociedade impõe, a gente vai emagrecer. Na verdade, a gente precisa ter hábitos saudáveis e o nosso corpo só vai refletir isso. Né? E isso está dentro da nossa proposta, né, quando a gente atua dentro do programa de saúde da família. Para que as pessoas elas tenham consciência, né, nós, como profissionais de saúde, temos que ter consciência de que o nosso papel é promover a qualidade de vida, né? Fazer com que as pessoas entendam que medicamento é coisa séria, que tem que tomar no horário, que tem que, enfim, ter uma série de comportamentos para garantir o bom resultado, a boa terapêutica, né? E também ter o mínimo de efeito negativo possível, porque todo medicamento ele tem um efeito indesejado. Só que na maioria das vezes a gente não sente, mas todo medicamento ele tem associado a ele um risco ou um malefício que ele causa lá no nosso fígado e em algum outro órgão, mas que a gente às vezes nem dá conta. Mas que são riscos que existem, e aí a gente precisa ficar atento a isso. Uma outra coisa que você faz e que ela é muito importante na atuação de vocês, nas visitas, nos aconselhamentos das pessoas, é orientação sobre os riscos relacionados ao fumo, né? Que o fumo é uma atividade de vigilância sanitária também. A vigilância sanitária do Brasil, ela tem uma atuação muito importante em cima das empresas que fabricam cigarro. E a tendência é que cada ano que passe o consumo diminua a partir dessas ações. Tanto a ação de controle para que não haja tanto cigarro disponível, como também nas ações de educação em saúde. Ou seja, quando você tem uma pessoa lá na tua microárea que ela é hipertensa e ela fuma, eu tenho certeza que você vai dizer: olha, evite fumar, porque o cigarro ele piora a hipertensão arterial que o senhor tem, ou que a senhora tem. Então evite fazer uso do cigarro, porque o cigarro ele traz uma série de complicações e tal. Aí você sempre traz essa orientação também para as pessoas. Né? Você também faz vigilância sanitária quando você chega na casa das pessoas. Eu também já vi bastante esse tipo de atitude, que eu acho muito legal de ver, que quando a gente chega na casa das pessoas para fazer a visita, e aí tem lá um monte de embalagem de saneante espalhada pela casa, água sanitária, detergente, enfim, uma série de situações que podem causar acidentes, causar intoxicação. E se você observar, se você estiver vendo essa imagem aí, os produtos de limpeza, se você observar, eles são produtos coloridos. Né? Inclusive, é uma coisa que a gente até questiona bastante, né? Por que
os produtos têm um aspecto atraente, um aspecto bonito, né? Se você observar na embalagem, aí tem uma garrafa que ela é laranja, é amarela, é verde, então tem cores que chamam a atenção principalmente das crianças. E esses produtos, eles podem ser confundidos com brinquedos. Toda criança pequena que vê um produto de limpeza, ela vai querer pegar porque ela acha bonito. E de fato é bonito, né? Se você observar aqui na imagem, a gente tem um grupo de produtos aqui no primeiro quadro, na primeira imagem, e aí foi feita uma arte, né, nesse segundo quadro, e realmente há uma semelhança. Vê a garrafinha aqui, ó. A gente, adulto, vai ver uma garrafa de um produto aqui saneante, um detergente, ou uma cera líquida, ou um desinfetante. A criança não, ela vai enxergar um brinquedo. Ela não vai enxergar que aquilo é um produto perigoso. A criança ela não tem noção disso, né? Aí ela vê aqui um sabão, um sabonete, alguma coisa assim, e ela vai achar que é doce, que é bala, que é alguma coisa de comer. E ela vê aqui uma lata que eu acho que é aquele produto Diabo Verde, né? Tem escrito aqui só, acho que o verde, ou então algum produto, ou é uma tinta, né? Alguma coisa do tipo. Ela vai achar que é um tamborzinho, né? Um brinquedo. Aqui atrás tem um pássaro, né? Um bichinho aqui, tem uma mamadeira, a embalagem atrás. Aqui tem um outro brinquedo. Então são produtos que eles podem levar a algum acidente, algum incidente, a causar alguma intoxicação em alguma criança. Até adulto mesmo pode confundir e se acidentar. Uma outra orientação que você pode passar também para as pessoas na microárea de vocês é se você enxergar e identificar a reutilização dessas embalagens e sempre aconselhar as pessoas a não utilizarem, aliás, a reutilizarem essas embalagens para armazenar água, para colocar suco, porque essas embalagens que vêm com produto de limpeza dentro, elas não podem ser reutilizadas. Inclusive, elas vêm escrito no rótulo que essa embalagem ela não deve ser reutilizada, porque tem todo um risco, né? Porque o que acontece? O produto de limpeza ele vai agregar a embalagem por dentro, né? Então, quando você lava ela nunca mais vai sair completamente aquele produto dali. Então, se o pessoal lava esse produto e enche de água e fica armazenado lá, a água depois, quando a pessoa for beber aquela água, ela vai vir toda contaminada com aquele produto. Ou seja, sempre vai ter um resíduo desse produto, né, nessas embalagens. Então, toda vez que você identifica isso e aconselha, você está fazendo vigilância sanitária. Então, até aqui você já percebeu que você faz vigilância sanitária até dentro da casa de vocês. Né? Quando você, por exemplo, vê um produto vencido, né, vai no supermercado lá, o produto está vencido, você não vai comprar. Você já sabe que aquilo é impróprio para o consumo. Então, acaba que você é uma pessoa na comunidade que tem uma visão maior, tem um olhar mais crítico, né? Porque você está o tempo inteiro nesse meio de campo entre a unidade de saúde a qual você é vinculado e você também, do outro lado, tem as pessoas que dependem de você nesse trabalho. Quando você também dá orientação sobre a vacinação, né, é uma coisa muito comum, né, é uma coisa que eu vejo bastante, é a atuação dos agentes comunitários de saúde em relação à vacina. Aí chega na casa da pessoa, mãe, cadê o cartão de vacina das crianças? Aí a gente dá uma olhada, e aí quando não está em dias, e pergunta logo, mãe, tem que levar, por que não levou, né? Precisa completar a dose X, essa vacina aqui já está atrasada, a segunda dose, a terceira dose. Então, isso é uma atividade de vigilância também. Porque quando você promove a vacinação, ou seja, aconselha, orienta e a pessoa procura o local de vacinação, ou durante as campanhas a pessoa é vacinada, aquela pessoa vai estar imune a algumas doenças, por exemplo, como sarampo, a poliomielite, e uma série contra tétano, uma série de outras doenças que elas são imunizáveis. Então, a atuação de vocês nesse aspecto ela é muito importante. Eu fico maravilhado porque é um diferencial. Se você observar uma população que foi vacinada e uma população que não foi vacinada, você vê uma diferença gritante, uma diferença muito grande. Ou seja, você tem uma população que foi imunizada e do outro lado você tem uma população que ela não foi imunizada. Ou seja,
se determinado vírus começar a circular, aquela população toda vai adoecer. Então, assim, quando você promove essa educação, porque a fala de vocês, né, eu posso dizer assim, a nossa fala, quando a gente está na nossa atividade com a população, é uma fala que ela promove educação. Né? Ou seja, é um trabalho de formiguinha, que todos os dias você deixa uma orientação. Né? Todos os dias você deixa uma orientação. Então é um trabalho que ele vai promovendo mudança. Então, assim que acontece. Quando as pessoas que moram na área que vocês trabalham, elas estão com certeza acompanhando agora o cenário desse surto de sarampo que está acontecendo, né? Então, assim, se essa população ela está imunizada, ela vai lembrar de você. Ela vai dizer, ó, que bacana que o fulano ele orientou, a gente vacinou as crianças, todo mundo se vacinou, então a gente não tem risco de adoecer por sarampo, de adoecer por uma outra doença aí, porque todos nós estamos imunizados. Então, eu acho que você se sente gratificado quando você vê que uma doença aconteceu, um surto aconteceu, mas aquela população que você toma conta, ela não foi atingida. Ou seja, o vírus passou e todo mundo está bem. É uma coisa muito gratificante, para você ver a importância que o trabalho de vocês tem. Então, você faz vigilância sanitária também quando você orienta sobre alimentação saudável. Ou seja, uma alimentação saudável, né? Eu sei que é difícil, né, a gente comer só coisa saudável, porque nem sempre está disponível os melhores vegetais, os melhores legumes e tal, uma alimentação assim tão saudável, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, orientar as pessoas a evitarem o consumo de certos alimentos e que tentem se alimentar com produtos mais saudáveis. Né? Não quer dizer que não vou mais comer pizza, não vou mais comer batata frita, não vou tomar refrigerante. Não é isso. A gente também não vai dizer que radicalmente as pessoas não podem comer determinadas coisas. Mas a gente precisa sempre orientar que o consumo de alimentação saudável, ela tende a deixar o nosso organismo mais resistente, a nossa imunidade fica melhor e a gente fica mais resistente quando a gente adoece. Ou seja, às vezes um vírus passa, uma gripe passa pela gente e a gente nem percebeu. E sem contar que os alimentos industrializados, as frituras, os alimentos artificiais, os sucos artificiais, a gente se alimenta deles, mas eles podem contribuir para uma hipertensão, ou seja, alimento que tem muito sal. Se a gente comer alimento com muito sal todos os dias, a gente tem uma probabilidade maior de ter determinada doença relacionada à hipertensão. Se a gente come açúcar demais, enfim, tem uma série de alimentos, inclusive alimentos que têm muitos conservantes. Né? Então, essa orientação ela é fundamental, ela fortalece essa educação de saúde pública aí na região que a gente trabalha. Uma outra coisa muito importante que a gente atua é na orientação dos bons hábitos, né? Hábitos de higiene. Ou seja, uma pessoa que ela se cuida, ela cuida da saúde, ela cuida do corpo, ela tem um bom hábito de higiene, provavelmente ela vai ter uma saúde mais sólida, né? Vai estar com uma saúde melhor. Porque a pessoa que cuida dos dentes, ela não vai ter dor de dente. A pessoa que, enfim, cuida do corpo, ela vai ter, além de ter um aspecto melhor, ela vai ter uma imunidade melhor. Então, essa orientação que a gente passa com cuidado com a higiene também, ela é muito importante. E a higiene, ela não está só relacionada com isso, né? Cuidar da aparência, cuidar da gente, do corpo da gente. A higiene também ela está dentro de casa, ela está no cuidado com os alimentos, no cuidado com o quintal, né? Que às vezes a gente vê vocês veem na região de vocês, as ruas sujas, vocês veem quintal sujo, vê um monte eu sempre digo, quinquilharia, né? Um monte de coisa aí mal armazenada, pegando chuva, acumulando água. Então, toda vez que você orienta as pessoas sobre a limpeza dos quintais, nossa, está sendo uma coisa assim extremamente importante. Se você conseguir que as pessoas da região que vocês trabalham mantenham, no caso, os quintais limpos, os objetos organizados de forma a não acumular água, você é um avanço muito importante, porque a ocorrência de dengue vai diminuir, né? Porque a gente sabe que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti,
ele vai procurar pequenos depósitos que armazenam água. Então, assim, se o quintal está organizado, a frente da casa está limpa, a probabilidade de acontecer vai ser muito menor. Agora, você imagina isso, um vizinho do lado do outro, né? Todo mundo cuidando dos seus quintais. Então, é importante, além da gente visitar a parte interna da casa para ver como é que a pessoa está, dar uma olhadinha pela janela, olhar pelo quintal para ver se também está tudo organizado. E aí, né, a gente tem uma atuação muito importante, assim, como eu disse há pouco, né, faz toda a diferença. Se eu tenho uma boa estratégia, se eu tenho uma atuação boa em relação às pessoas da minha região, a gente consegue evitar uma série de problemas, né, como a dengue, por exemplo. Né? Se eu consigo fazer com que as pessoas da minha região mantenham um padrão de organização, né, de cuidados, a gente com certeza vai conseguir um diferencial. Eu sempre falo dessa questão do diferencial, ou seja, a atividade que eu desenvolvo, a orientação que eu dou, que eu deixo lá para as pessoas, é aquele trabalhão de formiguinha que ele sempre vai ter um bom resultado. É claro que nem sempre é um resultado imediato. Às vezes pode dizer assim, mas eu já estou cansado de falar para aquela pessoa para ela não fazer determinada coisa e ela continua fazendo, né? Você passa lá na rua lá e tá tudo tem um terreno baldio. Então você passa na outra rua, você vê um terreno que está sendo transformado numa lixeira. Então, assim, são situações que você pode visualizar na tua região que você pode acionar outras áreas da vigilância. Ou seja, você pode mandar para a vigilância sanitária dizendo assim, ó, tem aqui na rua onde eu trabalho, tem uma loja, tem um comércio que está jogando todo o lixo dele lá na rua, está acumulando água, está chamando outros animais, enfim, está causando todo um transtorno. Você pode passar essa demanda para a vigilância sanitária. Se você enxerga um terreno, uma casa abandonada, que tem uma piscina, que tem um tanque no quintal, você pode chegar lá com a vigilância ambiental e passar a informação, dizer, eu identifiquei uma casa que não mora ninguém e que está com água parada, está cheio de mosquitos, seria importante alguém verificar se não é um criadouro de dengue, né, ou de malária, dependendo do município aí, onde tenha essa ocorrência maior. Então, assim, são pequenos gestos, pequenas ações que vocês podem deixar, que no final das contas fazem toda a diferença. Né? Por isso que eu louvo o trabalho que vocês desenvolvem, porque é um trabalho muito importante. Se você avaliar, fizer um comparativo de uma área em que não tem cobertura de um agente comunitário de saúde para uma área que tem, você vai visualizar uma diferença bem importante nisso. Ou seja, sempre a área que você atua, ela vai ser uma área que está recebendo um cuidado, que alguma coisa de positiva está ficando e que está sendo bom para todo mundo. Eu sempre, agora para encerrar minha fala, chegamos aqui no final, uma coisa que eu sempre gosto de falar que, além de promover a saúde, a vigilância sanitária ela pode ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Ou seja, a atuação que você faz, você vai fazer com que muita coisa melhore na tua região, na tua realidade. Ou seja, você é um agente que pode promover a mudança. Quando você consegue passar orientações de educação, você aos poucos consegue mudar alguns comportamentos. E isso melhora muito a vida das pessoas. As pessoas podem ficar menos tempo doente. Aquela pessoa que estava prostrada lá com problema de diabetes, hipertensão ou uma outra doença, ela vai começar a melhorar e vai começar a fazer outras coisas. Ou seja, você consegue iniciar uma melhora numa realidade. Então, para finalizar, eu quero deixar bem enaltecido o trabalho de vocês e que o trabalho de vocês tem um impacto muito importante. E eu, como observo, nos locais que eu passo, eu consigo ver. Porque eu conheço algumas pessoas, eu conheço alguns agentes de saúde e eu percebo o diferencial que eles são no local onde eles atuam. Viu?
Então, eu quero agradecer, espero ter contribuído de alguma forma, deixado alguma informação. O dia que você tiver alguma curiosidade a mais, quiser explorar mais o assunto, você pode entrar em contato com a vigilância do seu município, pode entrar em contato aqui com a FVS, eu acho que vai ficar o contato no material. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail e procurar saber mais, as informações elas estão disponíveis na internet, mas nós também estamos à disposição, né? Se você encontrar alguma situação que você identificou como algo perigoso, né, no município, algo que está trazendo problemas para a saúde aí das pessoas, você pode entrar em contato e a gente está à disposição para receber a demanda de vocês e tentar ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês.